Meus irmãos, mais uma vez estamos de volta para falar mais um pouco sobre a Palavra de Deus. E como os irmãos já perceberam, nesses últimos episódios nós estamos focando um despertamento, para a igreja, para aqueles que têm desejo de se salvar, aqueles que buscam a vida eterna, buscam a salvação. E é importante para esses últimos dias que estamos vivendo esse despertamento, uma vez que a igreja no Brasil vive outro rumo, nos nossos dias. Nós estamos preocupados em ter, em ganhar, em crescer, em poder, fama e status, e a gente está esquecendo um pouquinho desses detalhes tão importantes que vão garantir a vida eterna, que é o viver de fato na presença de Deus. Então é importante, nesse meio de sono indolente, a gente se despertar com a palavra de exortação. E exortação sobre as proximidades dos fatos. Quanto estamos próximos do cumprimento de cada uma das profecias do Senhor Jesus Cristo. E aí falamos do arrebatamento, que é algo que está iminente. E hoje nós vamos falar dos sinais dos tempos, que os sinais existem para nos despertar, para nos deixar atentos, Quando a gente tem algo importante para fazer num determinado horário, e principalmente quando interfere no nosso tempo de sono, no nosso horário de dormir, a gente arranja um jeito de colocar um despertador. Tem que ter um sinal para nos acordar naquela hora certa ou antes daquela hora, porque a gente não pode perder. Pois os sinais da Palavra de Deus também existem para isso, para nos acordar na hora certa, antes que seja tarde demais. E aí eu vou trazer para os irmãos, mais uma vez, Mateus capítulo 24, que diz assim, no capítulo 24 de Mateus, verso 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas acontecerem, sabei que ele está próximo às portas. Irmãos, Deus é muito maravilhoso, muito misericordioso, muito bondoso e tem um interesse muito grande em nos salvar. Jesus disse que veio para nos dar vida e não para nos matar. Muita gente interpreta Deus como aquela pessoa carrasca que vem para punir, aquele Deus que fica espreitando, procurando uma falha para nos destruir, para nos condenar à morte. Mas é exatamente o contrário. Deus é bondoso, misericordioso, longânimo, benigno, e Ele faz de tudo, coloca à nossa disposição tudo que existe a nosso favor para que nós não percamos nossa vida, não percamos nossa alma, não percamos nossa salvação. E uma das coisas que Deus faz é nos dar sinais. Ele nos dá sinais. O que a Bíblia deixa de sinal para nós, principalmente relacionado aos últimos dias de vida na terra, ao arrebatamento da igreja, à destruição do mundo, à condenação eterna, ao estabelecimento de um reino de homens corruptos, de destruição. Deus nos prepara com sinais. Vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, nos últimos dias vai acontecer assim e assim. Eu quero convidar os irmãos a meditar em cada um desses sinais. Aprenda a enxergar o que está à volta. Nós temos vivido uma vida como se o mundo espiritual não existisse, como se essa palavra fosse apenas um livro de história. A Bíblia é muito mais do que história. A Bíblia é um livro profético. A Bíblia nos ensina o passado, o presente e nos mostra o futuro com uma clareza como nenhum outro livro.
Só que essa profecia é de cunho espiritual. Nós precisamos estar alertas ao mundo espiritual, atentos ao mundo espiritual. O mundo espiritual que move esse mundo físico e material. Não podemos ignorar isso. O que move o mundo visível é o mundo invisível, é o espiritual. E se nós não tivermos essa leitura do mundo espiritual, nós vamos encarar tudo com naturalidade. Tudo é natural, tinha que ser assim mesmo, aconteceu o que tinha que ser. Tem muita gente que fala isso, prega isso, vive isso, acredita nisso. Estava escrito isso, tinha que ser isso. Aí acredita em sorte, acredita em azar. Mas não para analisar que tem a ver com profecias bíblicas. São cumprimentos da palavra de Deus. E existe um mundo espiritual agindo, tanto da parte de Deus quanto da parte do diabo. O mundo espiritual, ele é espiritual, seja maligno ou benigno, seja divino ou demoníaco, diabólico, mas é mundo espiritual e isso está aí à nossa volta. Então, quando as coisas começam a acontecer, não encare apenas como algo material, secular. Aconteceu o que tinha que ser. Analise à luz da palavra de Deus. A Bíblia disse que isso ia acontecer. Guerras, terremotos, pestes, fome em vários lugares, homens amantes de si mesmo. Alguém diz assim, mas é tão natural, guerra, terremoto, peste, fome, é natural, isso já existe há muitos anos. Mas analise também e principalmente como o ser humano apodrece, como o ser humano se torna cada vez mais desprovido de amor, cada vez mais mal, cada vez pior, cada vez coração mais duro, mais perverso, maldoso, desonesto, corrupto. O ser humano está sendo deteriorado pela força do pecado. Essa força de pecado é diabólica, é maligna. O pecado foi lançado por Satanás. E ela vai corroendo o homem, vai corrompendo, vai destruindo. E nós precisamos estar atentos a isso. Jesus uma vez disse assim, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Irmãos, em nome de Jesus, olhe para dentro da própria igreja. É sinal do fim dos tempos. A igreja não tem amor nem fé. Homens que a gente chama de homens de Deus, desprovidos de amor. Pregadores, pastores, líderes, donos de igreja, donos de denominação, cantores famosos, mulheres de oração, profetas, detentores de dons, eles se apoderam dos dons, se acham dono dos dons. Alguns que são semideuses, mas estão podres, corrompidos pela ganância, pela avareza, pelo poder, pela vaidade, pelo orgulho, pela soberba. É um negócio terrível, isso é diabólico, isso é mundo espiritual. São sinais da deteriorização do povo de Deus, da diminuição da verdadeira fé, sinais dos tempos. Isso significa, está muito próximo, está muito prestes, o arrebatamento da igreja está prestes, o fim das coisas, está prestes o dia do acerto de contas. Lembra que Deus só destruiu o mundo com o dilúvio quando o homem chegou num nível insuportável. E Jesus falou de Noé, assim como foi no dia de Noé, assim como foi com Sodoma e Gomorra, outro sinal. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra é nada diante do que está acontecendo no nosso mundo de hoje, aqui no Brasil. Nós estamos vivendo numa sociedade podre. Eu não estou falando do fulano, da fulana, do ciclano. Eu estou falando de uma sociedade apodrecida. É sinal dos tempos. A violência, a desonestidade, a mentira, a ganância, a avareza. Tudo de ruim. A hipocrisia, a falsidade, as traições, maldades que você nunca imaginou. São sinais de fim de tempo. A igreja precisa acordar, olhe para dentro da igreja, pessoas que não se perdoam, não se falam, não se amam, e é para sempre, não tem palavra que entre no coração, não tem mensagem que derreta o coração e diga assim, Senhor, me perdoe, eu vou me consertar, vou perdoar meu irmão, não existe mais isso, irmão, dos púlpitos não existe isso. Que conta nós vamos dar a Deus?
Isso tudo é para quem está acordado entender, está muito perto o dia do arrebatamento. Quando Deus olhou para a terra e viu uma sociedade toda destruída no pecado, ele diz assim: eu me arrependo de fazer o homem, vou destruir. E ele destruiu. Em compensação, ele preservou uma família. Noé e sua família foram os remanescentes do dilúvio. Em Sodoma e Gomorra, da mesma forma, Deus disse assim: não suporto a podridão dessa cidade, eu vou acabar com tudo. E tirou Ló e a sua família, remanescente da cidade de Sodoma e de Gomorra, só Ló e sua família. Hoje, será que Deus está feliz com tudo que está acontecendo? As maldades e o crescimento do pecado e a diminuição da verdadeira fé, o descompromisso das pessoas com as coisas de Deus, será que não são sinais de que tudo está perto de se acabar? Eu não estou nem falando das guerras, do terremoto, da fome, das pestes, mas homens amantes de si mesmos, gananciosos e avarentos, e desprovidos de fé e de amor, são sinais que os tempos estão no fim. Vamos atentar para isso e vamos cuidar da nossa vida. Você diga assim: vou cuidar de mim, eu vou estar atento e eu vou melhorar a minha vida, vou buscar Deus, vou fazer a minha parte. Não sejamos consumidos com o fogo de Sodoma e Gomorra, nem com o dilúvio de Noé, e muito menos ficando aqui nesta terra depois do arrebatamento para experimentar, para ver o que vai dar. Eu não quero ficar aqui. Em nome de Jesus, não queira ficar. Cuide e observe os sinais. Bote o relógio, o despertador de Deus, para soar os seus ouvidos. Ele está aqui. O despertador de Deus está aqui. Ele grita, ele toca em muito alto e bom som. Dê ouvidos a esse despertador. Os tempos estão se cumprindo. Que Deus nos abençoe e até a próxima. Acesse o nosso canal Assembleia de Deus em Buiúna. Seja muito bem-vindo. Amém.